Sabe aquele momento quando você tá conhecendo alguém que você quer impressionar essa pessoa? Você quer mostrar o seu melhor lado pra ela, você quer dar o mundo pra essa pessoa. É exatamente assim que eu estava quando eu tive um encontro com Deus. Eu queria dar o mundo pra Ele, eu queria ser a melhor pessoa que eu poderia ser. E nessa de querer ser a melhor pessoa pra Deus, eu acabei criando um personagem que durou pouco, porque a máscara caiu. Eu queria aceitar tudo, eu queria falar que a vida tava perfeita, tava muito bom, tava maravilhoso. E não é bem assim. E Deus sabe que não é. Por isso que Ele enviou seu filho pra morrer pela gente. Porque Ele sabe que não é fácil ser uma pessoa. Então, principalmente cristã. Mas é a melhor coisa que existe no mundo. Porque assim, pensa uma coisa que não é fácil e você tá sozinha. Não ter Deus. Agora pensa uma coisa que não é fácil e você tem Deus. Cara, é perfeito, é perfeito. Mas a vida em si, ela não é perfeita. Ela tem seus desafios, ela tem suas situações, seus problemas que nós precisamos enfrentar e lutar com a ajuda de Deus. Porém, nesse momento que eu tive um encontro com Deus, eu acabei criando esse personagem por medo do afastamento dele, medo de perder a presença dele, medo de mostrar ser quem eu realmente era e ele se afastar, deixar de me amar. Isso tudo inconscientemente. Hoje eu consigo falar tudo o que aconteceu porque a minha intimidade com Deus hoje é uma coisa e eu consigo olhar para trás e ver a forma que era. Então eu consigo entender tudo o que aconteceu nesse processo. Porém, eu tentei ser um personagem com uma pessoa que me conhecia mais do que eu mesma. Eu tentei ser um personagem com a pessoa que criou todos os personagens. Com a pessoa que criou todas as pessoas. Então, assim, não deu certo. Não dá, a máscara cai. Então, se você tá tentando ser um personagem com Deus, e às vezes inconscientemente, que foi o que aconteceu comigo, olha pra você mesmo, vê se você não tá realmente sendo um personagem, vê se você não tá sendo muito raso com Deus. E se você estiver sendo raso, você não estiver mostrando pra Ele quem você realmente é, não mostrando pra você mesmo, porque você sabe quem você é. Exemplo, você reclama, você fica triste e tudo mais. Porém, quando você vai pra presença de Deus, você tenta esconder tudo isso. Você mostra pra Deus uma satisfação perfeita, sendo que você não tá tão satisfeito assim com as coisas. Você não consegue conversar com Deus e abrir o seu coração. Isso pra mim é ser um personagem. É você conseguir desabafar com uma pessoa e falar com Deus, não, Deus, tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá? Não preciso de nada. Só que o problema de ser um personagem com Deus é que se você errar, você vai se sentir péssimo, você vai se sentir horrível e muitas das vezes você não vai conseguir nem chegar perto de Deus com vergonha. Você vai ter vergonha. Isso pode te afastar de Deus, porque você não se sente seguro o suficiente para contar para Deus que você pecou, sendo que Ele sabe de tudo. Porém, você se afasta e só vai se afastando cada vez mais. Ao invés de você se aproximar, se arrepender do seu erro, não, você se afasta e a probabilidade de você continuar errando é muito grande, porque você se afastou de Deus, você não tem mais para quem pedir perdão, para quem orar, para quem conversar, porque você se afastou da única pessoa que você tinha. Então você continua no erro, continua no pecado, continua sendo a pessoa que você é, que não tá agradando o coração de Deus. E esse é o problema. E aos poucos ele foi me mostrando que eu podia confiar nele. Quando eu errava, eu corria pra ele e ali eu me sentia segura, me sentia acolhida, porque primeiro eu ia até ele. Então assim, de qualquer forma você vai precisar ir até a Deus e confessar, sabe? Se arrepender. Com a intenção real de mudar, de se arrepender. Porque não adianta você ir pra Deus, orar e pedir perdão e no outro dia fazer a mesma coisa. Você precisa se arrepender e não fazer mais, não pecar mais. Então eu comecei a confiar, comecei a ter essa segurança nele. E isso foi aprofundando a nossa intimidade, foi aprofundando a minha relação com ele. E foi nesse momento que eu parei pra refletir o quanto a nossa relação estava mais profunda, sabe? O quanto eu me sentia segura com ele de contar tudo, sabe? Hoje eu chego no meu momento de oração e se eu tô mal com alguma coisa, eu já falo mesmo. Falo, Deus, eu tô mal com isso. Deus, por que isso aconteceu? Deus, nossa, Deus, nosso Deus. O que tá acontecendo? E se eu tô feliz, eu falo, Deus, obrigada, Deus, eu tô muito feliz. E aí eu analisei lá no começo, gente, que loucura, né? Quando a gente tá conhecendo uma pessoa, o quanto a gente fica assim, tímida.
e depois isso vai saindo. É muito real mesmo e é muito legal isso, você sentir essa profundidade, você sentir essa diferença. As músicas que eu escutava também fez muita diferença, porque eu escutei muito José Júnior, escutei muito Alessandro Vilas-Boas, que são cantores assim que eu admiro muito a profundidade, o relacionamento que eles têm com Deus, e isso me ajudou a aprofundar o meu relacionamento com Deus. Eu via, sabe, a relação deles e eu falava assim, que lindo. E aquilo me inspirava a me entregar cada vez mais a Deus. Eu até gravei um vídeo sobre música, né, porque tem música que te afasta de Deus ao invés de te aproximar. Então nós temos que tomar muito cuidado com a música que a gente tá escutando, tá? Então se você também quer ter essa intimidade com Deus, essa profundidade, essa amizade com Ele, você precisa se arrepender de verdade, tentar ser melhor a cada dia, ler a Bíblia, procurar entender como Deus é, como Jesus é, sabe? Como eu posso ser mais parecida com Deus. Isso vai te fazer mais parecido com Ele para conseguir viver nos caminhos dele, para conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa se arrepender e ter a intenção de estar na presença de Deus, se colocar na presença dele. Porque quando você está lá, mesmo que você esteja sendo um personagem ainda, mesmo que você esteja um pouco afastado ainda nessa questão de ir conhecendo a Deus, só de você estar lá, você já está dando liberdade para que ele te cure, te liberte de tudo isso e te aproxime cada vez mais dele. Então tenha a intenção de estar na presença de Deus, tenha a intenção de orar, tenha a intenção quando você for ler a Bíblia, queira entender, queira conhecer a Deus, queira conhecer Jesus, queira conhecer o Espírito Santo, queira estar perto, porque eu tenho certeza que a sua máscara também vai cair, assim como a minha caiu. E é muito bom quando isso acontece. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu queria contar pra vocês um pouquinho dessa experiência de quando eu percebi tudo isso, e que Deus tenha tocado e falado no seu coração, que você possa se sentir muito bem na presença de Deus, se sentir aberto e livre para contar tudo que você está sentindo, assim como eu estou hoje, assim como eu me sinto hoje. Um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe muito.